Camaradas, eu, como cientista social, empresário, professor de sociologia e principalmente como militante do Partido Comunista do Brasil há mais de 31 anos, me sinto na obrigação de apresentar agora algumas opiniões pessoais minhas sobre a trágica realidade atual do Brasil e do nosso mundo, onde a gente vai tentar fazer uma análise agora da conjuntura política atual do Brasil e da conjuntura geopolítica mundial brevemente. Então, camaradas, nessa direção e nesse sentido, é importante a gente ressaltar isso, né? Como cientista, é muito importante começar destacando e analisando a atual realidade materialista dos fatos de nosso mundo que nos mostram hoje em dia que é muito importante se posicionar afirmando que todos devem se manifestar em defesa da vida, da democracia e do Brasil. Primeiro, hoje, prestes a completar 100 anos de existência, o nosso glorioso Partido Comunista do Brasil, partido político mais antigo em atuação hoje no Brasil, acabou de realizar o seu 15º Congresso, fato esse de importância extraordinária para o povo brasileiro. A mensagem do PCdoB para a sociedade brasileira é muito clara. Mais do que nunca é necessário defender a vida das brasileiras e dos brasileiros frente à atual realidade em que nos encontramos. É necessário defender a democracia. É necessário também defender a nossa pátria, o Brasil, da maioria do povo brasileiro. É importante a gente defender e deixar isso claro, que a gente está defendendo o Brasil de todo o povo brasileiro. Nós queremos um país que seja de todos, e não de um pequeno punhadinho de pessoas, não sei nem se eu posso chamar a burguesia capitalista financeira, que é a classe dominante brasileira, de pessoas, porque na prática são um bando de ladrões que roubam toda a riqueza que a gente produz. Tá, mas nesse sentido, camaradas, estou falando do Congresso do PCdoB. Ele se realizou em um momento dramático e decisivo da vida nacional. Desde o golpe de Estado que levou à eleição fraudulenta da atual ditadura fascista capitalista de Jair Bolsonaro, na minha opinião, essa ditadura atual, fascista capitalista, não só de Bolsonaro, Mourão e os seus generais corruptos serviçais das classes dominantes capitalistas. Sérgio Moro, essa laia toda aí, entendeu, gente? Há 3 anos atrás, quando isso aconteceu, o governo federal, então, ele é comandado por forças reacionárias extremistas que atentam contra o regime democrático brasileiro, do povo brasileiro. Promovem seguidos ensaios de autogolpe, que eu diria, mais precisamente, de aprofundamento da atual ditadura fascista capitalista que eles criaram. E dessa forma, eles espalham o terror e o ódio por todo o Brasil. Todo o Brasil. Vide aí o papel que o partido da imprensa golpista destaca no noticiário do dia a dia. Hoje em dia até de escorpião falaram. O Brasil está sendo tomado por escorpiões. Estão soltando bomba nas capitais e não sei o que. E começa essa história. Ou seja, a intenção dessa gente é espalhar o terror e o ódio. É espalhar a intolerância enquanto eles desmontam o Estado Nacional de Bem-Estar que vinha sendo construído nos governos democráticos e progressistas de Lula e Dilma, e adotam uma política de vergonhosa subserviência a fascistas da ultradireita dos Estados Unidos da América. E aí eu coloco a minha opinião, Estados Unidos terroristas da América, e da Europa fascista. Trata-se de uma regressão política e civilizacional sem precedentes na história do nosso povo, com resultados desastrosos para todo o povo brasileiro e, por consequência, para toda a humanidade também. O sofrimento do nosso povo é enorme. O patrimônio nacional e ambiental é diariamente arruinado.
A sociedade empobrece a olhos vistos. Todo mundo do nosso povo fica mais pobre a cada dia. Não tem mais trabalho e comida para todo mundo. Não tem mais trabalho e comida para todo mundo. Agrava-se assim a exclusão e as desigualdades, enquanto direitos sociais e trabalhistas são cortados e eliminados. Camaradas, o país passou a viver em estagflação, combinando inflação alta e crescimento baixo, provocando aumento de preços de todos os alimentos e piorando a nossa vida. A elevação dos preços de bens básicos como alimentos, aluguéis, transporte, energia elétrica, gás de cozinha e combustíveis de uma forma geral atinge duramente todo o povo. A tragédia social, ela está estampada nas ruas, só não enxerga quem não quer, com milhares de pessoas e famílias morando ao relento, passando dificuldades. Políticas e serviços públicos são desmantelados, aumenta a violência contra as mulheres, contra os índios, os negros e recrudesce o preconceito fascista, o racismo e a homofobia mais abjeta. A juventude, ela perde a esperança de um futuro melhor. A situação é gravíssima. O que já era inaceitável se tornou monstruoso, macabro e criminoso com o aparecimento da pandemia natural da Covid-19. Até hoje, o presidente fascista idealista Jair Bolsonaro promoveu ativamente a morte, o genocídio de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras e o sofrimento de dezenas de milhões de contaminados, sequelados e parentes, das vítimas da Covid-19. Ao combater abertamente as medidas de prevenção e proteção, negaram o direito do povo ao conhecimento científico materialista sobre a doença que nós estamos enfrentando nessa pandemia e as formas de combatê-la, retardar e sabotar a compra de vacinas, estimular a utilização de remédios ineficazes e potencialmente mortais, além de promover o mais abjeto circo de horrores, juntando e estimulando fascistas negociatas, corruptas, a partir e práticas desumanas na área da saúde. Bolsonaro e seus generais fascistas corruptos se revelaram mensageiros, pregadores e propagadores da morte e da indiferença, em agressão aberta aos valores humanos e éticos compartilhados pela esmagadora maioria da sociedade brasileira e de todo o mundo democrático civilizado. Ou seja, desrespeitou os direitos humanos em todos os sentidos. Por isso, essas pessoas precisam ser catalogadas e precisam pagar, inclusive em tribunais internacionais, pelo crime de genocídio contra a espécie humana. A resultante dessa tragédia fascista, capitalista, é devastadora. Além de ser responsável pelo segundo maior número de mortes pela Covid no mundo todo, a atual ditadura fascista capitalista mantém o nosso Brasil entre os 10 países com maior taxa de mortalidade pela doença, em proporção à nossa população. É importante relatar agora que o nosso PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, uma vez mais envia uma mensagem de compaixão humana e solidariedade a todos os brasileiros e brasileiras atingidos e reafirma o seu compromisso de tudo fazer para lutar contra esta monstruosidade fascista capitalista e punir os responsáveis pelos crimes de genocídio contra a vida do nosso povo e da humanidade. Nós, comunistas, sempre fomos e sempre seremos a favor da vida. O nosso cotidiano prova isso. Nosso partido entende que o único meio de livrar o país do pesadelo em que se encontra é expelir Bolsonaro do governo para superar a crise de destino da nação que está em curso.
Ela repõe na trajetória nacional uma encruzilhada histórica e se apresentará também nas eleições de 2022, nessa oportunidade, né? Sem desviar o foco da questão mais importante, que é de derrotar o governo Bolsonaro, o acúmulo resultante da resistência democrática e popular criará também a possibilidade real das oposições vencerem as eleições de 2022. O governo Bolsonaro está certamente enfraquecido, né? O governo Bolsonaro está crescentemente enfraquecido e isolado dos setores que o apoiaram em 2018. Até mesmo quem ajudou a eleger ele em 2018 não quer mais saber desse governo fascista. A escalada golpista, cujo ápice foram as manifestações do último dia 7 de setembro de 2021, aprofundaram o seu isolamento político, refletindo em altos índices de desaprovação e rejeição nas pesquisas. Entretanto, não se pode subestimar sua estratégia autoritária, tendente a transgredir a ordem política, econômica e social vigente pela Constituição Federal. Ou seja, essa gente, esses bandidos, esses verdadeiros criminosos, não respeitam a lei da nossa pátria, não respeitam a lei do nosso país. A continuidade desse governo ou sua reeleição representa ameaça crescente de destruição da democracia e da nação brasileira. A crise é o próprio governo ou a eleição dos seus comparsas do tipo Sérgio Moro e Companhia Limitada. Lembram do Sérgio Moro, aquele traíra que ajudou a destruir boa parte do parque industrial brasileiro e que agora está lá em Washington, está lá na CIA, lá, né, dando satisfações e trabalhando para os patrões dele lá nos Estados Unidos. Então, assim, esse daí tem que ficar de olho que ele pode ser usado para tentar ser eleito e suceder, né, o Bolsonaro, inclusive com fraude eleitoral, e, né, o jogo deles é sujo. Então, vamos ficar alertas, né, camaradas? Bom, continuando ainda nesse fato importantíssimo, né, que aconteceu no último fim de semana, o 15º Congresso do PCdoB considerou decisiva a luta política e saída para isolar e derrotar os intentos golpistas e autoritários do presidente Bolsonaro. É decisiva essa luta política e social para a gente conseguir isolar esse pessoal. O passo primordial seria a união de amplas forças democráticas de todos e todas as oposições que defendem a democracia para pôr um fim ao governo. Só assim, para pôr um fim ao governo fascista, né? Só assim se poderá abrir caminho à reconstrução nacional sob os auspícios da democracia, né, do nosso povo. A vida vem demonstrando que tal orientação política se firmou e está em crescimento. Os comunistas consideram que o enfrentamento à Covid, ou seja, a defesa da vida, com vacina para todas e todos, o respeito às normas sanitárias, o respeito ao afastamento social, o uso de máscara, né? O auxílio emergencial, na minha opinião, de no mínimo R$600, né? O fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da pesquisa científica materialista ligada ao combate ao SARS-CoV-2, né? A luta pela proteção e geração de empregos para todos, né? O combate à fome, o socorro às micro, pequenas e médias empresas e a defesa e aprofundamento da democracia rechaçam a escalada do golpismo fascista capitalista de Bolsonaro. São bandeiras capazes de unir e pôr em movimento essas grandes forças políticas, sociais, econômicas, culturais e institucionais do nosso país. A consigna Fora Bolsonaro sintetiza todo o sentido desse movimento amplo, eu diria amplíssimo, que nós precisamos fazer no nosso país para salvá-lo dessa corja de bandidos corruptos que assumiu o poder.
fruto de um golpe de Estado, né, contra a presidenta Dilma, né? Do mesmo modo, eu considero a mobilização de todo o povo como a principal vertente impulsionadora dessas lutas. Convocar a todos e todas, né, a poderosas jornadas unitárias democráticas, né, da nossa sociedade como um fator político que pode acelerar a derrota de Bolsonaro e do bolsonarismo fascista capitalista. Assim, é importante fazer um chamado renovado aos lutadores e lutadoras sociais, militantes do PCdoB ou não, presentes em todas as marchas, a lutar decisivamente em frente ampla, democrática e com a articulação popular da nossa luta social. Os comunistas certamente darão o melhor de si para superar o nefasto ciclo político vivido hoje pela nossa pátria, nossa nação, do qual temos sido uma das maiores vítimas de fake news, mentiras, né, alvos sobre fogo de um anacrônico anticomunismo capitalista fascista, aquilo que o capitalismo sempre faz quando está ameaçado de cair, de se auto-implodir, né, ele começa a espalhar fake news, começa a espalhar mentiras sobre qualquer um que ele julgue ser o adversário dele em potencial. No nosso caso, né, nós somos os representantes do povo brasileiro, né? Assim, camaradas, né, promoveremos nesse sentido uma ampla articulação. Todo militante tem que assumir essa postura de promover uma ampla articulação de forças populares, patrióticas e progressistas que pode apresentar expectativa de vitória já em 2022 para dar outro rumo à nação e esperança renovada para todo o nosso povo brasileiro. Uma importante vitória para a construção e consolidação, né, de frentes políticas mais amplas nesse sentido, né, reunindo forças democráticas e progressistas variadas, foi a aprovação agora da lei que cria a federação partidária no arcabouço político-eleitoral do país. Essa legislação preserva a liberdade de organização e atuação partidária no Brasil, defendendo o pluralismo político do povo, né, e revertendo incentivos sistêmicos a uma maior fragmentação partidária dos partidos das classes dominantes capitalistas. Permite a aliança orgânica, programática e duradoura de partidos verdadeiros, de partidos democráticos e progressistas do povo, que trabalham para o povo brasileiro, né? A exemplo do que já ocorre em outros países do mundo e da prática cotidiana, né, dos comunistas, do Partido Comunista do Brasil, já há quase 100 anos no Brasil. Camaradas, a luta democrática, né, nesse caso, ela tem sido a marca de nós, da militância comunista, dos comunistas do Brasil. A legenda centenária, a legenda quase centenária do PCdoB, ela representa um marco vivo da história política, social e institucional do nosso país, identificada com as liberdades, o progresso, o bem-estar de todo o povo e a soberania nacional. Por isso, é legítimo o orgulho de ter sido uma vez mais protagonista da primeira hora dessa conquista democrática fundamental, né, que foi essa nova lei, né, das federações partidárias. Então, camaradas, abre-se agora o esforço de convergência para a construção política de caminhos que reforcem essas lutas no âmbito da disputa eleitoral do ano que vem, de 2022. As federações estimulam novos quadros do povo a se apresentarem na disputa eleitoral, ampliando a participação na vida política nacional de setores tradicionalmente excluídos ou subrepresentados, trabalhadoras e trabalhadores, mulheres, índios, negros e outros. Estimula, do mesmo modo, quadros progressistas da sociedade e organizações sociais a se somarem nesse novo marco legislativo. São caminhos que possibilitam a construção
construções políticas de nível superior no âmbito dessas forças para que um novo ciclo político que reponha esperança, confiança e perspectivas de grandes mudanças na vida do povo brasileiro. Para fundamentar esse esforço, o nosso glorioso Partido Comunista do Brasil apresentou à nação a sua proposta de diretrizes para uma plataforma emergencial de reconstrução nacional. Essa é a nossa realidade hoje, gente. É a realidade de que reconstruir o Brasil, porque o Brasil foi destruído por esses aliados dos Estados Unidos e da Europa fascista. Essa é a nossa realidade hoje. Um novo governo precisa ser eleito e esse novo governo precisa estar sustentado por amplas forças. Terá o desafio da reconstrução do nosso país, por meio do resgate do Estado Nacional Democrático, da recuperação da economia nacional, da valorização do trabalho, emprego e renda, das reformas sociais para o bem-estar do povo, da defesa do meio ambiente em função da soberania e desenvolvimento do país e da retomada da política externa altiva e independente para reforçar as alianças estratégicas do Brasil no mundo, em especial com seus vizinhos latino-americanos. E aqui a gente começa a entrar na realidade geopolítica do Brasil. Essas são condições, minimamente, são condições iniciais para se implementar um novo projeto nacional de desenvolvimento soberano, democrático e a serviço dos interesses e do bem-estar da maioria do povo brasileiro. Da maioria do povo brasileiro. Se não de 100% do povo brasileiro. Na minha opinião, nossa jornada para tirar o Brasil da crise atual e retomar a construção de uma nova pátria se dá no contexto internacional de uma profunda e acelerada transição em curso na ordem mundial, nesse início do século XXI. Fica claro, evidencia-se, o declínio relativo dos Estados Unidos da América. E aí eu acrescento, evidencia-se o declínio relativo dos Estados Unidos terroristas da América e da Europa fascista, capitalista. O capitalismo começa a ruir, toda essa cultura atlanticista capitalista bateu no teto, não vai avançar mais, tá? Então, assim, é importante a gente lembrar que esses dois, os Estados Unidos e a Europa fascistas, eles estão nas últimas décadas, quase que permanentemente em uma crise, na última década pelo menos, em uma crise econômica capitalista sistêmica e estrutural. E a emergência de novos polos de poder econômico, político, diplomático e militar, tendo como fenômeno mais representativo a ascensão a olhos vistos da China socialista. Hoje a gente vê claramente a ascensão e o crescente protagonismo global da China socialista e a recuperação do poder nacional da Rússia. E ainda, para piorar a história para os Estados Unidos e para a Europa fascista, capitalista, a China socialista e a Rússia fizeram uma aliança espetacular que engloba toda a Ásia praticamente, junto ao Irã, e por aí vai embora. Mudou a face geopolítica do planeta Terra. O mundo não é mais o que era antes. É importante a gente ressaltar isso. Essa mudança na correlação de forças do sistema internacional cria condições estruturais mais favoráveis para a viabilização de projetos nacionais contra-hegemônicos, ou seja, contra a hegemonia dos Estados Unidos e da Europa. Confere maior margem de manobra estratégica para o Brasil enquanto nação, como potência média, se o Brasil, no caso, souber aproveitar essas condições e promover com autonomia o seu próprio projeto nacional de desenvolvimento a favor dos interesses da maioria do povo brasileiro. Por fim, camaradas, nesse momento, eu destaco ainda que
né? É importante a gente ressaltar, né, que o Partido Comunista do Brasil vai fazer 100 anos no dia 25 de março do ano que vem, 2022. Né? Mas é importante a gente já ir abrindo as comemorações desse centenário do Partido Comunista do Brasil, que foi fundado no dia 25 de março de 1922. E ano que vem, 2022, né, no dia 25 de março, a gente vai fazer 100 anos de lutas ao lado do nosso povo. Isso é motivo de muito orgulho para toda a militância e para todo o povo brasileiro, né? Porque, né, não é em qualquer lugar que você tem um partido que está há tanto tempo assim ao lado do povo, né? E isso mostra como foi vitorioso o 15º Congresso do PCdoB, que acabou de acontecer, que acabou de se realizar nesse fim de semana, né? Hoje é segunda-feira, foi ontem, domingo, que ele acabou de se realizar, e onde ele renovou o seu compromisso com o Brasil renovou seu compromisso com o Brasil, né, com as brasileiras e com os brasileiros, representando os mais fundamentais interesses da classe operária, ou seja, né, de todo o proletariado, ou seja, ainda de todo o povo brasileiro, que é a mesma coisa, estou falando de uma coisa só, né, buscando nele a sua força fundamental para a luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento, que é o caminho brasileiro para o socialismo, que é a razão de existir do nosso partido. Nosso partido marxista, leninista, materialista, dialético e histórico. Nós temos clareza de quem nós somos e ao lado de quem nós lutamos, né? Que é ao lado do povo. Então, camaradas, os trabalhadores e as trabalhadoras precisam do PCdoB forte. A nação e a democracia reclamam essa força. A esquerda brasileira se pluraliza com o fortalecimento do PCdoB e reforça a unidade das forças populares e progressistas de todo o nosso povo, que é a sua bandeira desde sempre. O PCdoB precisa do apoio e do voto de todo o povo e de todos os setores avançados, democráticos e progressistas da nossa sociedade. E assim, quer contar com isso ainda, né, quando completa o seu centenário no dia 25 de março de 2022. Então, camaradas, é muito importante destacar ainda a respeito do 15º Congresso que prevaleceu a nossa ideologia, prevaleceu a militância de vanguarda comunista, marxista, leninista nesse Congresso. Forças obscurantistas que ameaçaram colocar a cabeça de fora, né, foram rechaçadas a tal ponto que nem abriram o bico nesse Congresso. Mas nós, camaradas, temos que continuar vigilantes. Vigilantes porque esse pessoal fica aí, na espreita, só esperando um momento oportuno para tentar esfacelar nossa organização revolucionária, materialista, dialética e histórica. Então, nesse sentido, é importante, né, a gente concluir. Então, assim, essas são apenas algumas opiniões minhas, né, são impressões da atual realidade materialista dos fatos, né, que são importantes e que eu destaco no momento atual do nosso Brasil e do nosso mundo. Então, camaradas, obrigado pela atenção. Se você chegou até aqui, eu peço a você que curta aqui embaixo, né, o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal e continue acompanhando as nossas discussões no videozinho que vai aparecer aqui do lado. Tá? Um grande abraço, estamos firmes na luta.